Lucas capítulo 9, quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 51. Podemos ler da glória a Deus? Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, cumprindo os seus dias para a sua assunção, voltou o seu rosto para ir e mandou mensageiros adiante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, ele repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vamos orar. Poderoso, eterno Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, creio eu no Senhor e na Tua palavra, e no nome de Jesus, Senhor, venha falar conosco por intermédio dela, em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Diga aleluia. Preste atenção, queridos e amados irmãos, o que a palavra do Senhor fala conosco nesta noite. O versículo de número 55, lido, versículos 54, 55 e 56. A palavra do Senhor nos diz assim, que o Senhor repreende os seus discípulos, perguntando a eles se eles não sabiam de que espírito eles eram. Ora, isso foi feito porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava diante de uma aldeia de pessoas, de samaritanos. Naquele dia, Jesus ele tinha o propósito no seu coração de ir a Jerusalém. Ir aonde? Jesus ia para Jerusalém para morrer, para ser crucificado, para que ali ele viesse a trazer a paz, para que ele viesse a trazer a graça, para que ele viesse a trazer a glória, para que ele viesse a trazer a salvação e o perdão dos nossos pecados diante de Deus. Mas naquele dia, Jesus queria pousar, dormir em uma aldeia dos samaritanos. Então Jesus mandou os seus discípulos irem adiante dele. Os discípulos foram, chegaram na aldeia, comunicaram com as pessoas que moravam naquela aldeia, dizendo: olha, o Mestre Jesus Cristo precisa de uma pousada, o Mestre Jesus Cristo precisa de um lugar para passar a noite, o Mestre Jesus Cristo, ele quer passar a noite aqui com vocês. Então eles disseram: olha, nessa aldeia Jesus não vai passar a noite, porque ele está com vestes de alguém que vai para Jerusalém. Entenda uma coisa: você só vai passar a noite, a sua vida, aonde o Senhor permitir para a sua vida. Se as suas vestes são vestes de alguém que vai para Jerusalém celestial, então você é uma pessoa diferenciada na presença do Senhor, nosso Deus e nosso Deus. Os discípulos ficaram revoltados naquele dia. João, Pedro, um olha para o outro e diz assim: espera aí, mas eles estão rejeitando o Mestre ficar na aldeia, eles estão rejeitando a presença do Mestre passar aqui à noite. Os discípulos se viram para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizem: Senhor, o Senhor quer que nós oramos a Deus e pedimos a Deus para mandar fogo do céu, assim como Elias também fez essa oração, pedindo a Deus para mandar fogo do céu e consumir essas pessoas. O Senhor quer que a gente faça isso.
Jesus se vira para eles e diz: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são? Filho de Deus veio ao mundo não para destruir as almas, mas para salvar as almas. Mas espera aí, pastor. Quando Jesus disse para os discípulos, que ele pergunta para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são? Jesus está dizendo que Elias é do espírito do diabo? De maneira nenhuma. Preste atenção. Existem duas alianças na Bíblia Sagrada. Uma aliança chamada Antigo Testamento, uma aliança chamada Novo Testamento. Uma aliança chamada aliança da época da guerra, das lutas, das batalhas corpo a corpo. Uma aliança da época que Deus executava o juízo face a face com os homens. E existe uma aliança do tempo do perdão, do amor, da paz, da comunhão. É essa que nós vivemos. Deus chamou Elias o tesbita, que morava em Tesbe. Elias era um homem que vivia segundo a ordem de Deus. Elias era um homem que tinha o espírito de guerra. Elias tinha sido levantado por Deus para guerrear. Elias tinha sido levantado por Deus com espírito para batalhar. Elias tinha sido levantado para executar os juízos contra os profetas de Baal. A Bíblia diz que pelo Espírito de Deus, Elias abriu a sua boca e disse: não haverá chuva na face da terra, a não ser segundo a minha palavra. Ficaram 3 anos e 6 meses sem chuva na terra, porque Elias abriu a boca e profetizou pelo Espírito de Deus que estava na vida de Elias. Quando Elias foi se confrontar com os profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias disse: vamos fazer um desafio. O Deus que respondeu por fogo, esse é Deus. Então os profetas de Baal clamaram e Baal não respondeu por fogo. Elias clamou e Deus mandou fogo sobre o altar. Naquele dia, sabe o que Elias fez? Ele disse: vamos levar os profetas de Baal até ali, vamos dar com eles nas pedras. Mataram todos os profetas de Baal. Certo dia, um rei estava enfermo. Estando o rei enfermo, Elias viu que o rei tinha ido clamar a um Deus estranho, tinha ido pedir a ajuda de um Deus estranho, tinha ido se prostrar diante de uma imagem de escultura. Elias repreende ao rei, dizendo: olha, assim diz o Senhor, porque tu não buscaste a face do Senhor nosso Deus, então a sua enfermidade não será curada e você vai morrer nessa enfermidade. Quando Elias terminou de profetizar, Elias subiu o monte. Quando Elias subiu o monte, Elias está em cima do monte. De repente, o rei mandou uma comitiva. O rei mandou um capitão de exército com mais 50 homens, soldados. Quando os soldados se levantaram, o rei disse: olha, você vai lá e vai trazer Elias por bem ou por mal. Se Elias disser que vem, ele vem. Se Elias disser que não vem, ele vem do mesmo jeito, porque é a ordem do rei. Capture Elias, traga ele vivo ou morto à presença do rei, e diga para Elias, para ele profetizar a vida para mim, porque eu quero viver. E se Elias profetizar a vida, eu viverei. A palavra do Senhor nos diz que o capitão chega com seus 50 soldados ao pé do monte. Quando o capitão chega com 50 soldados, ele disse: Elias, desce-te depressa, porque o rei quer falar contigo. A Bíblia diz que naquele dia, Elias levantou a sua mão e disse: se eu sou o homem de Deus, que consuma a você e os seus 50 com fogo do céu. Deus fez com que o fogo descesse do céu, consumiu aquele capitão e os 50 homens morreram queimados. Segunda vez, o rei não se conformou, mandou mais um capitão com mais 50 homens. Chegaram lá dizendo a mesma coisa, esbravejando diante de Elias. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Também foram consumidos pelo fogo.
Aí o rei mandou uma terceira comitiva. O capitão, que era coração duro e exaltado, naquele dia se humilhou, chegou aos pés do monte de joelho dobrado. Os 50 guerreiros junto com ele, dizendo: homem, tem misericórdia de mim e desses 50 soldados. Se você quiser ir, Elias, desce conosco, vai lá conversar com o rei. Mas Elias, se você quiser, viu, Elias? Não precisa ficar bravo não, viu, Elias? Está tudo bem, Elias? Aí Deus disse: Elias, agora você pode descer e ir com eles. Elias foi e profetizou o que Deus mandou. Agora entenda o contexto. Os discípulos conheciam a história de Elias, que ele tinha clamado, Deus derramado fogo do céu para destruir aquelas pessoas. Entenda uma coisa: sabe por que Deus matou aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas viviam segundo a ordem de Baal, não era segundo a ordem de Deus. Porque aquelas pessoas blasfemavam de Deus e diziam: nós vamos arrancar o profeta de Deus e fazer dele o que a gente quiser, porque quem manda é Baal. Então Deus matava eles para provar para eles que Deus é Deus e que o diabo não presta. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quando os discípulos chegaram na aldeia, que eles disseram: prepara a pousada para o Senhor, ele quer dormir aqui. Eles disseram: Jesus não vai dormir aqui, ele não vai passar a noite aqui. Eles disseram: Senhor, o senhor lembra daquela passagem lá de Elias? Eu estava pensando aqui, conversando com Pedro, né? E ele sabia que Jesus tinha todo o poder. Já era acostumado ver Jesus andar em cima das águas do mar. Já era acostumado ver Jesus acalmar a tempestade do mar quando o mar estava muito bravo. Já era acostumado ver Jesus tocar em paralítico e paralítico andar. Já era acostumado ver Jesus tocar em cego e cego enxergar. Já era acostumado ver Jesus fazer mundo falar e surdo ver. Já era acostumado ver Jesus multiplicar pão e fazer milagre. Eles disseram: se Elias, que era profeta, fazia isso, imagina o que o Filho de Deus não pode fazer. Dá glória a Deus. E aí, Pedro, o que você acha? Vamos clamar a Deus para Deus mandar fogo nesse negócio, matar essa turma toda. Não quer aceitar Jesus, tem que matar. Não quer receber Jesus, tem que meter o pau, né? Matar. Acaba logo com essa raça. Não quer nada com Deus, né? Senhor, estava conversando com Pedro aqui, né? Mas o senhor sabe, né? O povo não quis receber o senhor, povo ingrato, né? Sabe que o senhor é poderoso, não quis receber. E aí, Senhor, estava pensando, né? Quem sabe a gente clama a Deus para Ele mandar uma chuva de fogo aqui e matar esse povo todo. O que o senhor achou da ideia? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são, meus filhos. O Filho de Deus não veio para matar as almas, Ele veio foi para salvar as almas. Ele não veio para destruir as vidas, Ele veio foi para que tenham vida e vida com abundância. Dá glória a Deus, igreja. Aí o Senhor lhe pergunta para nós aqui nessa noite: vocês sabem de que espírito vocês são? Jesus disse: eu enviarei outro Consolador, e Ele nos convencerá do pecado, do juízo, da justiça. A palavra do Senhor nos diz que o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Só a irmã que sabe que é de Deus. Tem mais alguém que sabe que é de Deus aí? Dá glória a Deus. Palmas para Jesus. O Espírito do Senhor testifica que nós somos de Deus. E de que Espírito nós somos? Somos do Espírito Santo de Deus. E aqueles irmãos que têm aí o coração fechado, desejando o mal para o seu próximo, desejando que alguém morra, desejando que alguém pegue uma enfermidade, desejando que alguém adoeça,
desejando que alguém caia e se machuca, desejando que alguém toma prejuízo, orando contrário, fazendo feitiçaria para os outros. Isso aí não é de Deus. Tem glória a Deus ainda aí? Não sabeis vós de que espírito sois vós? O espírito que habita, meus queridos e amados irmãos, sobre nós é o espírito do perdão, é o espírito da misericórdia. A palavra do Senhor nos diz que um homem chamado Estevão, ele pregava constantemente o evangelho, ele pregava constantemente a palavra. E um certo dia, eles ouvindo ele pregar, eles disseram: olha, você não é digno de pregar a palavra, aquilo que você está pregando é contra os ensinamentos de Deus. E naquele dia a palavra do Senhor nos diz que eles apedrejaram Estevão, jogaram pedra nele e mataram Estevão no momento, nos últimos suspiros de vida dele. Ele olhava para cima e viu que o céu se abriu diante dele. Ele olha para cima e vê o Senhor assentado no trono. Ele olha para cima e vê Jesus assentado do lado do trono de Deus. E ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus assentado do lado do trono de Deus. E naquele momento Estevão, ele fez a sua oração ao Pai, orando em favor das pessoas que estavam apedrejando ele, dizendo assim: Pai, perdoa a eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto as pessoas às vezes nos apedrejam, queridos e amados irmãos, e talvez você tenha sofrido algumas pedradas e tenha desejado que aquelas pessoas que te apedrejam venham receber uma pedrada ainda maior. Talvez você tenha desejado que aquelas pessoas que te apedrejam venham morrer de uma enfermidade. Não sabeis de que espírito vocês são? Não sabeis que o espírito que habita em nós é um espírito de vida? Não sabeis que o espírito que habita em nós, ele não pode habitar em tempo sujo? Não sabeis que o espírito